E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Um canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política às vezes. Mas hoje nada de política, nada de elementos de cultura popular, eu vou comentar isso em vídeos mais fortuitos, mas essa é a semana de volta às aulas em boa parte do Brasil, e isso inclui São Paulo, né, o meu estado, a minha cidade aqui, a capital, em que a gente voltou às atividades presenciais, né? Já houve outras retomadas, ano passado teve uma retomada lá em meados de outubro, no começo do ano também teve uma retomada, mas agora há a tentativa de fazer uma retomada mais séria, por assim dizer, e mais completa, né? Até se fala em 100% da capacidade das salas serem preenchidas, né? Que é uma coisa que nunca aconteceu desde que aconteceu a suspensão das aulas. E pensando nisso, nessa primeira semana, até na minha experiência como professor, eu quero aqui trazer algumas impressões e algumas dicas, em especial para o problema que ilustra esse vídeo. E aí, eu não fiz nenhuma lição, o que eu faço agora, né? Como reagir, como lidar com o professor, como negociar, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mostrando o ponto de vista do professor, mas também algumas dicas de você, aluno, do que você deve fazer diante deste dilema. Como lidar com o professor se você não fez nada e não tem nada para mostrar? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bom, primeiro de tudo, né? O que é não fiz nada, né? Pode ser desde, por exemplo, você ter os registros virtuais, mas aí você tá com o caderno em branco para mostrar, você não consegue mostrar o celular, talvez você não tenha o celular para mostrar, você não tem um computador para mostrar os registros, ou mudou o professor, né? Ou você não preencheu a apostila, enfim, você sente que você não tem nada para mostrar pro professor. Você tá lá na sala, o professor tá falando com você, parece que não rola um diálogo, não tá rolando, né? Não tem aquela química, não tá acontecendo a aula, porque são dois estranhos, né? Vocês não se comunicaram ou se comunicaram de uma forma totalmente diferente por boa parte do ano. Eu, pelo menos como professor, eu fico muito incomodado nessa situação, porque eu não sei a turma que eu vou encontrar todos os dias que eu entro lá. Algumas escolas estão fazendo revezamento, mas ainda não tá muito certo. Qual vai ser esse revezamento? Vai ser dia a dia? Vai ser semana a semana? Vai ser quinzena a quinzena? Então, na hora de eu planejar as minhas aulas, eu como professor, e acredito que muitos professores por aí ficam inseguros sobre o que eles vão encontrar em sala de aula. Então, quanto mais os alunos nos ajudarem, mais fácil fica. E quando eu falo de ajudar, eu digo de ter uma postura mais ativa. Então, você vai chegar na sala de aula com algumas perguntas em mente, com algumas sugestões em mente de como prosseguir. Você pode tentar dar uma olhada nas suas anotações e ver qual foi o último tópico trabalhado, né? Ou você pode pegar uma dúvida em especial que foi chamada. Então, se você não tem nada para mostrar, pelo menos tenta ver nos seus registros se existe alguma coisa, algum ponto de partida. O seu professor vai ficar muito feliz se você trouxer um nome, um assunto, um exercício, né? Uma coisa, não queira mostrar as 157 atividades que você não fez, tenta mostrar uma coisa para pelo menos começar uma conversa. Se você tá aí sentido, acho que muita gente quer nem ir para a sala de presencial porque tá com medo de encontrar o professor e não ter nada para entregar, né? Acho que eu mesmo, professor, tenho meio que medo de voltar para a sala de aula, medo entre aspas não, medo mesmo, porque o que eu planejo para esse aluno? Como é que eu vou recuperar 6 meses de conteúdo perdido ou até um ano de conteúdo perdido, considerar todos os efeitos deletérios aí da quarentena? É tanta coisa e a gente quer resolver tudo de uma vez que a gente não sabe. Então a minha dica é comece de maneira pequena, né? Tenta levar um exercício, uma questão, um assunto daquela matéria daquele professor. E se você tem algum registro guardado, algum arquivo, alguma lembrança. Agora, se você não lembra nada, como lidar com o professor? Eu acho que transparência é o segredo, né? Você dizer pro professor que você não estava acompanhando as aulas, não estava acompanhando no remoto, né? E até pedir, assim, por onde eu começo. Eu já falei várias vezes que essa questão de negociar, de falar, de pedir um plano de recuperação é o segredo, porque aí o professor ele vai poder fazer uma estrutura para a aula dele com base nisso. Falar assim, não, considere que eu não aprendi absolutamente nada, me dê um roteiro de estudos para trabalhar. E novamente, ainda que você esteja sem nenhum caderno, sem nenhuma apostila, sem nada, se você é o aluno proativo, isso já te dá muitos pontos, né? Você vai ser o cara que vai levantar a mão e falar, professor, eu confesso que eu não fiz nada, eu não fiz as aulas, eu não assisti às aulas, e eu gostaria de saber o que eu faço, por onde eu começo, né? Porque muitos professores acabam falando aquele discurso de, não, faz tudo lá, faz aquelas atividades, né?
faz tudo que, por que você não fez? Não, você tenta ser mais proativo, em vez de ficar naquela sessão de culpa, de desculpas. Não, o que eu faço, professor? A situação é essa. E até seus colegas talvez olhem pro lado e falem, nossa, cara, ele admitiu que ele não fez nada. Nossa, porque tem gente que não fez 60 questões e tava se sentindo um nada, né? Não fez 60 das 120 questões, sei lá, ele tá se sentindo no lixo, assim, no lixo do lixo. De repente um cara vai lá, levanta a mão e fala, eu não fiz nenhuma lição, professor, eu admito. O que eu faço agora? É claro, não tem garantia que essa situação vai se dar 100% correta, né? Tem sempre aqueles professores mais caretas que vão ficar meio angustiados e falar, pô, eu não sei o que fazer com esse cara, então eu acho que eu vou humilhar ele. Pode ser que aconteça, pode, mas não é nem de longe a alternativa correta para um educador. Quando o educador se depara com uma situação dessa, ele tem que oferecer alternativas, né? Ele tem que mostrar um caminho. Se não tivesse jeito de recuperar um aluno desses, era melhor já reprovar logo, mas tem metade do ano por aí, né? Então, dá isso pro seu professor, dá isso pros seus colegas, né? Honestidade em primeiro lugar. Também um conselho que deveria ser o primeiro de todos é apareça, vá nas aulas. De nenhuma forma use o medo, se esconda atrás do medo. Não tente fugir desse confronto com o professor, com os alunos. Se você não tem comorbidade na família, se os seus pais não veem problemas, se seus pais acham ok você ir para a escola, se você se sente seguro também em relação aos protocolos, tá? Se isso não é um problema, a questão da saúde, então vá à escola, tá? É claro que se você tiver problemas em relação à saúde, incluindo saúde mental, ansiedade, depressão, ok, você precisa se cuidar, você precisa se precaver. Mas agora se você não tem, vá à aula. Se é só medo de encontrar o professor, etc. Não, fica tranquilo, vai lá. Principalmente a escola pública, o momento agora é de recuperação. Principalmente o primeiro ano do ensino médio, cara. O primeiro ano do ensino médio vai passar por um processo bem louco aqui no estado de São Paulo e acredito que ao longo dos anos vai passar em vários estados, que é o novo ensino médio, né? Nos próximos dias vai ser de escolher o tal do itinerário formativo, quais são as áreas de afinidade, se ele vai se especializar em humanas, em exatas, etc. Então é o necessário realmente frequentar a escola, manter o contato e dar as caras. Eu falei mais do mesmo aqui, mas eu tentei me aproximar de vocês usando até a minha experiência, do que me deixa angustiado, que é quando o aluno ele fica muito travado, ele não leva nada, ele não sabe o que dizer, não sabe como se portar, e enfim, e de dar esse retorno para vocês, né, que vocês se exponham, coloquem a cara aí no sol, gente. Vamos lá, vamos tentar voltar para a sala de aula, vamos tentar voltar às conversas, para que eu tenha algo para dizer de fato, né, para eu ter as minhas experiências em sala de aula e compartilhar com vocês. Mas eu acredito que a melhor coisa é realmente ir lá, dar as caras, enfrentar a sala de aula, enfrentar o professor, que você tem tudo para melhorar pelo menos o seu estado de ânimo, de ansiedade, de não saber o que está acontecendo do outro lado da tela. No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz, conforme dito, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, um professor, entre muitos outros, tentando me aproximar dos meus alunos e daqueles mais que querem me encontrar aqui nessa rede social. Então, deixo o meu tchau, até logo, se inscreva no canal se você curtiu esse vídeo e achou interessante, não deixe de passar adiante, até a próxima e tchau.